Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Entendendo a Cena deste Mundo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre aquele assunto, né? Podemos ou devemos acreditar nos noticiários, né? Porque a mídia em geral está perdendo credibilidade, né? O que eles estão fazendo, o que eles estão causando, né? O que eles não estão fazendo, né? Que está causando essa descrença naquilo que eles falam ou que eles tentam doutrinar. Sabemos que anos atrás, né, a mídia tinha uma grande credibilidade. As pessoas acreditavam, né, piamente ou fielmente naquilo que a mídia ensinava. Fizemos um vídeo já explicando sobre isso e hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, deixe o seu like e compartilhe. Se acha que é útil para você, então compartilhe para outras pessoas também, para que elas possam ter acesso a essas informações, tá ok? O nosso canal, ele é um canal simples, mas informativo. A nossa ideia aqui não é fazer um grande espetáculo, um circo, chamar a atenção com vídeos ou com chamadas interessantes, mas assim uma conversa natural, mas explicando e expondo, né, aquelas notícias importantes, notícias interessantes, né, que todos nós devemos e temos que saber, né? Tem que ser conhecido do público. E o nosso intuito é ajudar a pessoa a raciocinar sobre certos assuntos, sobre certos pontos, como é o nome do nosso canal, Entendendo a Cena deste Mundo. Então procuramos entender o porquê de tais mudanças. Então vamos lá. Nós vimos aqui, vamos dar uma recapitulada, né? Podemos confiar nos noticiários ou na mídia? Então nós vimos que não, porque há motivos para essa desconfiança, né? O primeiro ponto que nós já vimos é sobre os magnatas. Existe um grupo global que eles comandam todas as mídias do mundo. E também o governo tem os seus interesses. A propaganda, ela manipula, sabemos disso, né? Terceiro ponto, que é a manipulação de fatos. Para mim, esse é o mais crítico. Quando eles manipulam ao seu bel prazer aquele fato ali que eles acham mais conveniente, né? Temos também a desonestidade, que também anda junto ali, né? A desonestidade e a manipulação de fatos. A omissão. Então, a omissão é um ponto assim muito crítico. Por que a omissão é um ponto crítico? Porque ao organizar os fatos, né? Ao organizar os fatos para se fazer ou se criar uma história chamativa, os jornalistas costumam excluir detalhes, e esses detalhes muitas vezes são importantes, né? E por isso alguns fatos acabam, né? Por isso alguns fatos acabam sendo exagerados e outros minimizados, visto que apresentadores de jornais e repórteres às vezes têm cerca de 1 minuto para contar uma história complexa. Então, detalhes importantes podem ser omitidos. E geralmente vai ser omitido aquele detalhe fundamental, aquele detalhe importante para se entender a verdade daquele ponto. Esse vai ser omitido. E o ponto, né, desonestidade. Nem todos os repórteres são honestos. Nem todos são honestos. Às vezes passa aquela credibilidade, né? Passa aquela confiança. Ah, esse aqui, ó, fala a verdade. Ah, tal fulano de tal emissora, né? Eles falam a verdade, nossa, eu acredito. Mas será que nós temos que ter essa crença cega neles assim, em não duvidando de nada? Será que tem que ser assim? Né?
Aqui diz assim que alguns jornalistas inventam histórias. Há alguns anos, por exemplo, um repórter no Japão queria documentar os danos causados por mergulhadores aos corais em Okinawa. Só que ele não encontrou nada, né? Aqui diz, ó, quando não encontrou corais danificados, ele mesmo, o repórter, ele mesmo estragou alguns corais e daí os fotografou. Então, quer dizer, ele foi desonesto e ele manipulou os fatos, né? Então, os dois em um só. Fotos também podem ser manipuladas para enganar o público, né? E temos percebido isso nas fake news. Hoje em dia, uma foto você não sabe mais se é uma montagem ou se é real, porque os softwares para edição estão cada vez mais avançados. Tanto que algumas alterações em imagens são praticamente impossíveis de ser detectadas. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, quando a gente vai pôr a nossa confiança, a nossa credibilidade em algum jornalista ou em alguma emissora, né? Ou assim por diante. Temos que sim desconfiar. Hoje em dia tem que se desconfiar de tudo mesmo, né? Tem que pôr a prova mesmo. Falar, mas será que isso aqui é realmente assim? Tem que ser assim, gente, né? Infelizmente chegou a esse ponto. E também erros, né? Como todas as pessoas, jornalistas cometem erros sem querer. Por exemplo, um erro de ortografia, uma vírgula no lugar errado, um erro de gramática pode distorcer o significado de uma frase inteira, o sentido dela inteira. Às vezes os fatos não foram bem verificados, ou ainda por causa da pressa em entregar a matéria no prazo, um jornalista talvez se confunda com os números, podendo facilmente escrever 10 mil em vez de 100 mil. Então, morreu 100 mil pessoas. Morreu 100 mil, às vezes ele põe morreu 10. Ou na pressa, ou para manipular, ou para não chocar. Às vezes aquele político fala, não põe 10 mil, porque, mas foi 100, mas só quem mora aqui perto que sabe que foi 100 mil. O resto do mundo não sabe, então põe aí 10, 30 mil. Então tem isso também, né, gente? Tem isso também. E a concorrência, à medida que o número de emissoras de televisão aumentam, né, o tempo que um espectador gasta assistindo a apenas um canal diminui drasticamente. Para manter o interesse dos espectadores, as emissoras precisam oferecer algo que seja divertido ou que chame a atenção comentando essa mudança. Comentando essa mudança, o livro Mídia Tendenciosa diz assim, ó: os noticiários de televisão se tornaram apenas uma sequência de imagens escolhidas para chocar e excitar. As histórias estão mais curtas para se ajustar ao período de atenção cada vez mais curto dos espectadores. Então, quanto mais chocante, mais vai chamar a sua atenção, né? Por isso que tem aqueles telejornais, aqueles programas, né, que assim exploram a humildade das pessoas, que exploram a simplicidade das pessoas, né? Infelizmente, enquanto tiver espectador para esses tipos de programas, né, eles vão continuar fazendo isso daí, né? Explorando a simplicidade das pessoas, explorando às vezes até a morte, a desgraça, né? Porque sabe que isso vai chamar a sua atenção, porque eles têm concorrência, então quem chamar mais atenção, né, vai ter mais ibope, assim por diante, vai ter mais pessoas interessadas em anunciar certos produtos em certa emissora, ok? E conclusões erradas também. Fazer uma reportagem exata não é tão fácil como alguns pensam. O que hoje parece ser um fato comprovado, amanhã talvez não seja mais. Por exemplo, no passado, acreditava-se que a Terra era o centro do universo solar. Atualmente sabemos que a Terra gira em torno do Sol, então a Terra não é o centro. Mas se acreditava que era. Então nós temos que ter uma atitude equilibrada. Convido você a ter uma atitude equilibrada.
Não é sábio acreditar em tudo que as notícias dizem. Mas isso não significa que não se pode acreditar em nada. Tem que ter critério, né? Tem que ter equilíbrio. O segredo é ter a mente aberta, mas com certa cautela, não aberta demais acreditando em tudo. E tem um texto bíblico que é Jó capítulo 12, versículo 11, que diz assim que os ouvidos julgam o valor das palavras, assim como o paladar prova os alimentos. Então, o nosso ouvido tem que saber ouvir e saber discernir, né, se isso aquilo ali é realmente a verdade. Então, pontos para a gente refletir. Então, o veículo que assim vincula aquela notícia, né, a publicação ou o programa é conhecido por sua seriedade, então nós temos que ter isso em mente, né? Ele é conhecido por ser sensacionalista, né? Usa uma fonte oficial e confiável. Quem patrocina a emissora ou a editora? Quem patrocina? É alguma empresa? É o próprio governo? Né? Depende, o patrocinador vai ter interesse, vai puxar sempre para o lado do patrocinador, entendeu? As fontes, nós temos que ver as fontes. A história foi bem pesquisada ou cita apenas uma fonte? As fontes são confiáveis e imparciais ou é uma fonte que já teve envolvida em algum escândalo de fake news, de outra fraude qualquer? Tem que ser averiguado isso também. Então, aqui diz assim: elas apresentam o assunto de maneira equilibrada ou foram escolhidas porque apoiam um certo ponto de vista? Elas são imparciais ou são parciais? Tem que ver isso daí. Objetivo. O objetivo principal dessa notícia é informar ou divertir? Será que ela está tentando vender algo ou apoiar alguma causa ou alguma ideia? Será, tipo assim, pelo que ela fala ou diz, ela apoia um lado ou outro? E o tom? Qual é o tom da notícia? Se for muito crítico, malicioso ou de revolta, a notícia se torna mais um ataque do que uma explicação racional do assunto, né? Então, tem que analisar tudo isso. Nossa, mas está sendo muito crítico, né? Está sendo muito rígido. Não está sendo uma colocação, está sendo um ataque. Então, tem que perceber isso daí também. E a coerência, né? Os fatos são coerentes com os apresentados em outros artigos ou reportagens? Se houver contradições entre histórias, então devemos ter cuidado. E a atualidade? Será que a informação está atualizada ou ultrapassada? Algo que há 20 anos parecia ser correto ou o seu certo, né, pode ter sido completamente descartado hoje em dia. Por outro lado, se a notícia for muito recente, é possível que ainda não se tenha todas as informações. Então tem isso também, porque as coisas mudam, né? Às vezes era algo de 30 anos atrás, mudou, não pode. Então tem que pesquisar de novo, tá certo? Então, podemos confiar nos noticiários? Então vai mais um conselho aí, ó. Não é meu não, é da Bíblia, porque eu sempre cito a Bíblia e sempre vou citar, né? Aqui é de Provérbios capítulo 14, versículo 15. O rei Salomão, ele deu um conselho muito importante, ou muito sábio, né? Ele diz assim, ó, o ingênuo acredita em tudo o que ele diz. Então, quando a pessoa é muito ingênua, ela já vai acreditando em tudo. Ele disse aqui, ó. Mas o homem esperto ou sábio olha para onde pisa. Então, ele vai com cuidado, ele ouve, analisa uma história, analisa outra história, ele junta as duas histórias e forma a sua opinião. Ele vai formar a opinião dele, então nós temos que ter a nossa opinião. Então nós temos que ouvir os dois lados, ouvir um, ouvir o outro, para nós termos a nossa própria opinião. Tá certo? Então, pessoal, esse é um assunto muito importante, porque nós temos visto hoje em dia, nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, que a mídia ela tem se tornado um papel não de informação, mas ela tem se tornado uma fonte de manipulação. Por vezes buscamos informações, mas acabamos de perceber que eles estão tentando nos manipular. Por isso que eu fiz esse vídeo
para ajudar você a desenvolver opinião. Você tem que ter a sua opinião. E não é fácil, porque para isso tem que ter basamento nisso aqui. Precisa ter estudo, pesquisa, né? E precisa estar atento e esperto. Então, espero que seja de grande ajuda esse vídeo, essas informações, e eu peço a sua colaboração para o nosso canal, o nosso simples canal aqui, mais informativo. Peço que gostou do vídeo, então informe para outro, compartilhe para outro, né? E se quiser que fale sobre algum tema, mande assim, assunto que quer que nós falamos. Eu quero que fale sobre tal assunto. Pode pedir que nós vamos pesquisar. Tá ok, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.